Existe uma expressão que aparece mais de 2.000 vezes em documentos históricos, em 12 línguas diferentes. Ela está em textos que vão de Homero a Chaucer. Aparece em registros médicos franceses do século XVI. Surge também em tradições orais da África Ocidental. A expressão é esta: primeiro sono, e em algum momento ela simplesmente desapareceu. Não foi aos poucos, não foi uma mudança natural da linguagem, ela sumiu dentro de um único século e, junto com essa expressão, desapareceu também uma coisa que o seu corpo talvez ainda tente fazer todas as noites, por volta das 2 da manhã. Em 1992, um psiquiatra do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos colocou 14 adultos saudáveis em completa escuridão por 14 horas por dia, durante 4 semanas. Sem telas, sem relógios, sem luz artificial. Nas primeiras noites eles dormiram por 11 horas seguidas. Mas, depois de algumas semanas, uma coisa mudou. Todos os 14 começaram espontaneamente a seguir o mesmo padrão. Dormiam de 3 a 5 horas, acordavam naturalmente, passavam 1 ou 2 horas em vigília tranquila e, depois, voltavam a dormir por mais 3 a 5 horas. Quando o pesquisador mediu os hormônios durante esse período de vigília, encontrou algo inesperado. Muito antes disso, em 1697, em Londres, uma menina de 9 anos chamada Jane Roth deu um depoimento em um caso de morte suspeita. Ela contou que sua mãe havia acordado depois do primeiro sono e saído para a rua. Mais tarde, a mãe foi encontrada morta. E existe um detalhe impressionante nisso. Ninguém no tribunal perguntou o que era primeiro sono. O juiz não pediu explicação. Ninguém pareceu confuso. Porque, em 1697, todo mundo sabia exatamente o que aquilo significava. Quem não sabia era Roger E. Kirsch. Em 1990, ele pesquisava a vida noturna na Europa pré-industrial, quando encontrou esse registro sobre Jane Roth. Aquilo chamou a atenção dele. Então ele começou a procurar outras referências, e o que encontrou ao longo das décadas seguintes mudou completamente a maneira como entendemos o sono humano. Foram mais de 2.300 referências, em 12 línguas, do grego antigo ao inglês colonial americano, do latim medieval ao Texi, língua dos povos Asante e Fante, na África Ocidental. A expressão aparece como primus sonus, em Tito Livio, Premier Sommeil, em manuais médicos franceses do século XVI, primo sono, em diários italianos do Renascimento. Tucídides usou essa ideia na história da Guerra do Peloponeso. Virgílio usou na Eneida. Chaucer também usou. E, em todos esses textos, de épocas e lugares completamente diferentes, a expressão aparece sem explicação nenhuma, como quem diz boa noite ou café da manhã, como se fosse algo óbvio. E era. O padrão se repete em diferentes continentes e séculos. As pessoas dormiam entre 9 e 10 da noite, acordavam naturalmente por volta da meia-noite ou da 1 da manhã. Ficavam despertas por 1 ou 2 horas e depois voltavam a dormir até o amanhecer. Esse intervalo entre os dois sonos tinha até nome. Em inglês era chamado de The Watch, a vigília. E isso não era visto como ansiedade. Não era o que hoje chamamos de insônia. Na verdade, era considerado um dos momentos mais íntimos e produtivos da noite. Era nesse horário que muita gente rezava, lia à luz de velas, refletia sobre os sonhos que tinha acabado de ter, visitava vizinhos, escrevia, pensava. Um médico francês chamado Laurent Joubert escreveu, em 1579, que os casais deveriam conceber filhos depois do primeiro sono, porque nesse momento sentiriam mais prazer e teriam melhor disposição. Poetas escreviam versos nesse horário. Monges organizavam orações da meia-noite em torno desse estado natural de vigília. Em uma balada medieval inglesa, há até a instrução de que,
Ao acordar do primeiro sono, uma bebida quente deveria estar preparada. Ninguém explicava o que era o primeiro sono. Não precisava explicar. Quando li o trabalho de Ekirch pela primeira vez, eu esperava encontrar uma teoria curiosa, mas periférica, daquelas ideias interessantes, porém marginais. Mas não foi isso que encontrei. O que encontrei foi uma quantidade de documentação tão ampla, tão consistente e tão espalhada por culturas diferentes, que a pergunta deixou de ser se o sono bifásico era real. A pergunta passou a ser outra. Como algo tão universal desapareceu de forma tão completa, a ponto de hoje a maioria das pessoas nem ter palavras para descrever o que perdeu? E eu não estou pedindo que você acredite em mim. Estou pedindo que confira. Os documentos existem. O livro de Roger Ekirch, At Day's Close, está em bibliotecas universitárias. As fontes primárias estão digitalizadas. Isso não é teoria solta. Isso é arquivo. E a resposta para o desaparecimento desse padrão não começa com uma conspiração. Começa com uma máquina. Em 1992, Thomas Ver não estava tentando provar a existência do sono bifásico. Ele estudava o efeito da luz artificial sobre o ritmo circadiano humano. A pergunta dele era simples. Se você tira a luz artificial, como os seres humanos dormem? A resposta acabou surpreendendo todo mundo. 14 adultos saudáveis. 14 horas de escuridão por dia. 4 semanas. No início, eles dormiram muito. 11, às vezes 12 horas por noite. Ver entendeu isso como uma recuperação de dívida de sono acumulada. Mas na 4ª semana, o padrão ficou claro. Todos os participantes, independentemente uns dos outros, passaram a dormir em 2 blocos. Primeiro, 3 a 5 horas, depois um período de vigília calma, e então mais 3 a 5 horas de sono. Quando Ver mediu os hormônios durante essa vigília, encontrou níveis elevados de prolactina. A prolactina é um hormônio associado ao relaxamento profundo, à sensação de calma, ao estado de repouso intenso. Os níveis estavam até 2 vezes acima do normal durante esse período entre os 2 sonos e permaneceram altos durante toda a noite. Os participantes descreveram esse estado de vigília como algo muito diferente da insônia. Não havia angústia, não havia desespero. Era quase um estado meditativo, calmo, silencioso, profundamente estável. Ver chegou a sugerir que talvez o que muitas pessoas tentam alcançar hoje com meditação seja, na verdade, um estado que nossos ancestrais experimentavam naturalmente todas as noites. O estudo foi publicado no Journal of Sleep Research e, ainda assim, foi praticamente ignorado pelas indústrias que lucram com o sono, porque existe um problema aí. E esse problema começou muito antes de 1992. Começou no início do século XIX, com um movimento que defendia uma nova moral do sono, o Early Rising Movement, ou Movimento de Madrugada. Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, por volta dos anos 1830, começou a se espalhar a ideia de que dormir em 2 blocos era sinal de preguiça, fraqueza moral e falta de disciplina. A virtude agora era outra: dormir de uma vez só, acordar cedo e estar pronto para o trabalho. Manuais de criação infantil da década de 1820 já orientavam mães a treinar bebês e crianças para dormirem em um único bloco. Não porque isso fosse comprovadamente mais saudável, mas porque a indústria precisava de trabalhadores sincronizados. Um turno de 14 horas não combina com 2 horas de vigília no meio da noite. O sono duplo era biologicamente humano, mas economicamente inconveniente. E então aparece um dos detalhes mais reveladores dessa história: os knocker-uppers. Homens e mulheres pagos para andar pelas ruas das cidades industriais britânicas de madrugada, batendo nas janelas dos trabalhadores para acordá-los a tempo do turno. Mary Smith, em Londres,
Usava uma zarabatana para lançar ervilhas secas nas janelas dos andares mais altos. Cobrava 6 pence por semana. Mais tarde, sua filha Molly herdou o ofício. Essa profissão existiu por mais de um século, chegando até os anos 1920, mesmo quando relógios já estavam se tornando acessíveis. Isso significa que houve, literalmente, uma profissão inteira criada só para arrancar seres humanos do sono e encaixá-los no relógio da fábrica. Esse é o fóssil histórico do momento em que o sono deixou de obedecer à biologia e passou a obedecer à produção, e a mais. Em 1787, Levi Hutchins, de New Hampshire, construiu o primeiro despertador mecânico pessoal. Ele não fez isso para escapar de um incêndio, nem para pegar um trem. Fez para acordar a tempo de trabalhar, ou seja, o objeto que hoje fica na sua cabeceira e arranca você da cama pela manhã, nasceu para servir ao turno, não ao corpo. Mas talvez o detalhe mais forte de todos seja este. A linguagem desapareceu junto com o padrão. A expressão primeiro sono, que aparecia com frequência em inglês desde a Idade Média, praticamente some no início do século XX. E o mesmo acontece em outras línguas. Quando a palavra desaparece, a ideia desaparece junto. E, quando a ideia desaparece, a pessoa deixa de reconhecer o que o próprio corpo está fazendo. Ela acorda no meio da noite e não sabe nomear aquilo, não sabe interpretar, não sabe sequer perguntar da maneira certa. Ela acha que está quebrada, procura ajuda e recebe um diagnóstico. Hoje, o mercado global de produtos ligados ao sono movimenta 87 bilhões de dólares. Medicamentos, suplementos, colchões, dispositivos, aplicativos, clínicas, terapias. E uma das queixas mais comuns do mundo é sempre a mesma. Acordo no meio da noite e não consigo voltar a dormir. Roger E. Kirsch diz isso de forma bastante clara. Ele acredita que uma parte significativa das pessoas diagnosticadas com insônia de manutenção do sono, que é o termo técnico para quem acorda no meio da noite, talvez não esteja, necessariamente, doente. Talvez esteja apenas sentindo o eco de um padrão de sono antigo, profundamente humano, que foi reprimido em menos de um século porque não servia à lógica econômica da modernidade. E aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara. Isso não é um argumento contra a medicina do sono. Não é um convite para abandonar tratamento, ignorar diagnóstico ou desprezar médicos. Se você tem insônia severa, apneia ou qualquer transtorno do sono confirmado, isso precisa ser tratado com seriedade. Esse não é o ponto. O ponto é outro. Talvez a gente esteja chamando de distúrbio algo que, em muitos casos, já foi parte normal da experiência humana. Talvez o erro esteja em tratar como falha um comportamento que durante séculos foi considerado natural. A narrativa moderna nos acostumou a pensar que o sono ideal é sempre um bloco contínuo de 8 horas. Mas esse modelo é historicamente recente. Tem menos de 200 anos. É mais novo que o telégrafo. Ele surge junto com iluminação a gás, relógio industrial, apito de fábrica e uma nova disciplina do corpo. E existe uma pergunta incômoda aqui. Se há bilhões sendo movimentados em torno da ideia de que acordar no meio da noite é um problema, quem exatamente se beneficia do fato de você nunca ter ouvido falar em primeiro sono? Eu demorei semanas antes de escrever sobre isso, não porque a evidência fosse fraca, mas porque era forte demais, forte o bastante para soar desconfortável, forte o bastante para tocar numa coisa muito pessoal. Minha mãe acordava todas as noites por volta das 2 da manhã. Durante anos, foi medicada, foi tratada, recebeu vários diagnósticos: ansiedade, insônia primária, distúrbio do sono. Mas em nenhum momento, ninguém disse a ela que aquilo que seu corpo fazia era muito parecido com o que milhares de documentos históricos já haviam descrito. Ninguém mencionou que Thomas Ver havia reproduzido esse padrão em laboratório.
Ninguém falou sobre Ekirch. Ninguém disse que durante séculos isso teve nome. E talvez seja isso que mais me inquieta, porque essa informação existe. Está publicada, está documentada, está acessível. E ainda assim, continua fora da conversa. Então, se hoje à noite você acordar às 2 da manhã, talvez a primeira pergunta não devesse ser: o que há de errado comigo? Talvez a pergunta mais honesta seja: o que o meu corpo ainda está tentando lembrar? E a outra pergunta, ainda mais desconfortável, é: quem ganha quando você nunca descobre isso? Agora eu quero saber a sua opinião. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Já aconteceu com você de acordar no meio da noite e ficar pensando que havia alguma coisa errada, quando talvez o seu corpo só estivesse fazendo o que sempre soube fazer? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse tema. E, se esse vídeo te fez pensar de um jeito diferente, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo. Tem muito conteúdo interessante vindo por aqui e eu quero muito te ver no próximo vídeo.